Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre a dieta cetogênica e como ela começou. A história da dieta cetogênica é muito interessante. Ela foi desenvolvida há mais de 100 anos atrás por alguns médicos que tratavam pacientes com epilepsia que não respondiam bem aos tratamentos. E aí eles perceberam que os pacientes deles com epilepsia, quando eles ficavam sem comer, em jejum, eles não tinham crises. E aí isso acendeu aquela luzinha ali. O que estava acontecendo no corpo do paciente que era para estar convulsionando, mas quando ele parava de comer e ficava em jejum, ele não convulsionava. E aí eles descobriram que quando a pessoa fica em jejum, o corpo dela produz corpos cetônicos, que é através da queima da gordura. Então ele não tem mais a glicose, que é vinda de carboidratos, e aí ele passa a queimar a gordura vinda do corpo. Essa gordura gera uma outra fonte de energia, e aí o cérebro ali parecia que não gerava essa convulsão. E aí eles criaram um tratamento para epilepsia à base de água, que eles mantinham a parte da hidratação, mas a pessoa ficava sem comer. Só que isso daí não era sustentável, a pessoa não podia ficar muitos dias ali sem comer, porque isso daí gerava outros problemas, questão de nutrição e tudo. Então eles pensaram assim: será que é possível a gente criar uma dieta que permitisse que essa pessoa pudesse comer, se alimentar, obter os nutrientes dela, mas ainda ficar em cetose, o corpo queimando a gordura ali, gerando energia através desses corpos cetônicos da gordura? E foi assim que foi criado a primeira dieta cetogênica, que é uma dieta cetogênica que hoje não é aplicada, que ela é muito mais restritiva, mas assim que foi a origem da dieta cetogênica. Hoje, a dieta que eu aplico, a dieta mais usada, são dietas cetogênicas um pouco menos restritivas, mas ainda assim é bastante restritiva. Em outros vídeos eu vou explicar com mais detalhes. E aí foram passando os anos e essa dieta foi ganhando muita fama no meio do emagrecimento, no tratamento da obesidade. Inclusive, quando as pessoas conhecem o termo cetogênica, muitas delas associam a uma dieta para emagrecimento. Mas ela é muito mais do que uma dieta para emagrecer. Além da epilepsia e emagrecimento, a dieta cetogênica também é usada para tratar Alzheimer, câncer e diversas outras doenças. E nos últimos anos ela está sendo usada para tratar transtornos psiquiátricos, que é um dos motivos que eu criei esse canal, porque como é uma coisa tão nova no mundo inteiro, precisamos de locais para expandir essa informação, porque ela tem transformado milhares de vidas de pessoas que sofrem com algum transtorno mental. Hoje, a dieta cetogênica ela é usada para tratar diversos transtornos mentais, como depressão, TDAH, transtorno bipolar e até esquizofrenia. E os resultados são realmente surpreendentes e muitas vezes melhor do que medicação. Existem vários casos de pessoas que tiveram sua vida transformada, inclusive eu vou trazer alguns casos muito interessantes de vidas transformadas com essa dieta. Então, gente, agora que eu expliquei para vocês como a dieta cetogênica surgiu e como ela está sendo usada aí na saúde mental, eu vou explicar para vocês o que é a dieta. Dieta cetogênica é uma dieta, ou seja, vai ter uma mudança ali no padrão dos alimentos, da alimentação da pessoa. E o foco principal dela é em reduzir os carboidratos. Então, a dieta cetogênica, ela é uma redução bem significativa na quantidade de carboidratos. Chega a reduzir a 20 a 50 gramas de carboidratos por dia. Para vocês terem noção, uma banana equivale a 20 gramas de carboidratos. Então, é muito pouquinho de carboidrato. Então, é uma restrição muito grande de tipos de alimentos, mas tem inúmeras receitas, inúmeras formas de fazer com que essa dieta seja prazerosa. E eu faço essa dieta e posso falar para vocês que eu já criei um tanto de coisa maravilhosa que nem dá para acreditar que eu tô fazendo uma dieta. Até petit gâteau cetogênico eu já fiz, gente. Sério mesmo. É possível e eu vou compartilhar tudo isso aqui no meu canal, desde as receitas até os estudos mais recentes. Então a grande questão é reduzir o consumo de carboidratos e consumir em maior quantidade gorduras boas e a proteína de forma moderada. Exemplos de carboidratos:
Pão, macarrão, bolo, biscoito, farinha, massas, arroz, batata, batata doce, tudo isso daí é carboidrato. E você deve estar pensando, então o que você vai comer? Isso meus pacientes, eles olham para mim, mas doutora, o que eu vou comer agora? E eu sempre rio nesse momento porque é realmente isso. A gente foi criado, a gente que é brasileiro, a gente foi criado, né, consumindo carboidrato o dia todo. Eu mesma quase não comia nem proteína. Eu acordava, tinha ali um pão com queijo. Na hora do almoço, que é um pouquinho mais saudável, né, para o brasileiro, é um arroz com feijão, um alfacezinho, um bifezinho. Na parte da tarde, aí um bolinho, um cafezinho. E à noite, né, muitos brasileiros adoram comer um lanchezinho, mas na dieta cetogênica o foco é em cortar bastante os carboidratos e ter uma ingestão alta de gorduras de qualidade, gorduras boas. Não é aquele óleo de cozinha que é um veneno, gente, aquele óleo de girassol, aquela margarina que nem o mosquito quer comer. Joga isso tudo fora, pelo amor de Deus, por favor. Essas coisas inflamam seu corpo, fazem um estrago danado, tá bom? E agora que eu dei para vocês exemplos de carboidratos, vou dar exemplos de gorduras boas. Isso é um tema polêmico, tá? Mas foca no que eu tô te falando, que vai ser um sucesso aí para sua saúde. E depois eu desminto algumas desinformações que tem por aí. Gorduras boas para você consumir na dieta cetogênica: manteiga, óleo de coco, azeite de oliva e gorduras de origem animal. Banho de porco, aquela gordura ali na picanha. Todas essas gorduras você pode consumir na dieta cetogênica e você ainda pode consumir uma quantidade muito boa, porque são através delas que seu corpo pode produzir energia. Agora, exemplos de proteínas que você pode consumir na dieta cetogênica. Você pode consumir, né, todos os tipos de proteína, principalmente de origem animal, que são as melhores que tem, as que têm maior biodisponibilidade. Seu corpo absorve muito melhor os nutrientes, as proteínas vindas de origem animal. Então são carnes, né, qualquer tipo de carne, boi, porco, frango, peixe e ovos. Ovos são assim um grande aliado aí na dieta cetogênica. Então agora que eu expliquei os aspectos assim mais práticos da dieta cetogênica, eu vou explicar para vocês o que acontece no seu corpo quando você faz a dieta cetogênica. Quando a pessoa reduz drasticamente o consumo de carboidratos, o corpo dela passa a procurar fontes de energia, porque os carboidratos, eles viram glicose no seu corpo. E essa glicose é a fonte principal de energia que grande parte das pessoas usam. Só que quando você começa a dieta cetogênica, o seu corpo não tem essa fonte mais ali da glicose vinda dos alimentos. E aí ele passa a queimar gorduras do seu corpo, por isso que a dieta cetogênica emagrece tanto, e também gorduras vindas da sua dieta. Por isso que eu falei anteriormente que você pode consumir uma quantidade boa de gorduras boas, porque o seu corpo vai usar elas como fonte de energia. E aí, quando o seu corpo começa, né, a queimar a gordura para utilizar como fonte de energia, ele vai criando, né, esses corpos cetônicos. E aí a pessoa entra em um estado chamado de cetose. Esse estado de cetose é quando o corpo está usando como energia a gordura. E quando o corpo da pessoa está em cetose, começa a passar por mudanças muito interessantes e positivas. Reduz a inflamação, reduz o estresse oxidativo, reduz a resistência à insulina, caso a pessoa tenha. E são essas três coisas as principais causas de transtornos psiquiátricos. Olha aí que interessante. E quando acontecem essas mudanças no seu corpo, não só ajuda a sua saúde mental, mas também ajuda a sua saúde física. A dieta cetogênica ela é também usada para poder tratar diabetes, pressão alta, obesidade, várias doenças do metabolismo, doenças metabólicas. Pessoas que tinham pressão alta não tem mais depois de fazerem a dieta cetogênica. Pessoas que tinham diabetes não tem mais. Porque essas são doenças que muitas vezes são reversíveis e preveníveis. Uma coisa muito interessante é que quem tem essas comorbidades, diabetes, pressão alta, obesidade, tem um risco maior de desenvolver transtornos mentais. Então, o que a gente vê? Está tudo interligado. A saúde física, ela está interligada com a saúde mental. Não tem como separar um do outro. Não tem como tratar a saúde mental sem tratar a saúde física.
É impossível realmente isso dar certo. Quando o paciente chega para mim com sintomas depressivos, eu vou perguntar como que está o sono, como que está a alimentação, como que está a prática de exercício físico, como que está a vida dele, como que está a saúde, se ele tem algum diabetes, se ele tem algum outro problema metabólico, se ele tem algum problema de tireoide. Tudo tem que ser investigado. A psiquiatria, ela é descarte de possíveis causas dos sintomas. Os sintomas psiquiátricos é o seu corpo sinalizando que existe um desequilíbrio no seu corpo. E esse desequilíbrio precisa ser investigado e tratado. Eu falo aqui que a psiquiatria é uma medicina de descarte porque quando a gente descarta todas as possibilidades e descobre o que realmente está causando aquele sintoma e trata, aquele sintoma para de existir. Então tem como ter um diagnóstico psiquiátrico e ter uma vida funcional, que é esse o meu grande objetivo aí de vida, de trazer uma vida funcional, feliz e próspera para pessoas que sofrem com transtornos mentais. Trazer esperança para essas pessoas. Porque o que a gente vê hoje na psiquiatria tradicional é um foco muito grande no diagnóstico e qual medicamento que é melhor para aquele paciente. Então a solução principal também fica limitado a isso. Então o paciente vai lá, começa uma medicação e aí ele fica usando alguns meses, algumas semanas, vê se adaptou ou não, vê se precisa ajustar a dose, aumentar ou trocar a medicação e fica ali, né? E para alguns pacientes o tratamento medicamentoso funciona super bem, realmente melhora a vida daquela pessoa, se adapta super bem. Mas tem muitos casos, infelizmente é a maioria, que os medicamentos não são suficientes e muitas vezes atrapalham. E para piorar, atrapalha a funcionalidade da vida daquela pessoa. Isso é muito devido aos efeitos colaterais desses medicamentos. Então eles tentam ajudar em uma coisa, mas acaba atrapalhando outra, porque o nosso corpo não tem como você inibir uma áreazinha ali e não ter consequência em outras áreas. No nosso corpo tudo está interligado, então se você altera alguma coisa ali com a medicação, vai ter efeito colateral em outras coisas. E aí a gente entra em outro grande problema, né? Um medicamento gera um efeito colateral e aí o paciente acaba começando a tomar outro medicamento para tratar o efeito colateral desse outro medicamento e aí vira uma bola de neve. É um remédio para dormir, é um remédio para acordar, é um remédio para ficar mais atento, é um remédio para isso, para aquilo. Então essa polifarmácia é muito perigosa. Obviamente, né, eu não estou falando dos pacientes que fazem um acompanhamento, que usam medicamentos bem indicados pelos seus médicos, mas o que a gente mais vê aqui, na maioria dos casos, são pacientes tomando muitas medicações que podem ser diminuídas. Então, gente, para não estender mais esse assunto, eu poderia ficar falando disso o dia todo, porque é muita coisa que precisa ser mudada na psiquiatria. Vou ficar por aqui e se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar ali nos comentários que eu vou responder todo mundo. E até o próximo vídeo.